A Brenda citou essa palavra na abertura da reunião. Eu citei também agora. Então eu quero perguntar para os irmãos aí. Quando alguém chega e fala para você sobre liberdade, o que vem na sua mente? A primeira coisa que vem à sua mente quando eu falo aqui, sobre liberdade. O que você entende por liberdade? Quem que poderia me falar aí? Ninguém? Vamos lá, irmãos, ajuda eu aí. Não tenha medo de errar, nós estamos aqui para aprender junto, amém? Quem que pode falar alguma coisa aí? Eu falando sobre liberdade, o que vem na sua mente? A primeira coisa que vem. Bom, vamos lá então. O que é liberdade? Nós vamos falar sobre isso hoje. Deus colocou no meu coração para falar sobre isso. Eu venho durante a semana meditando na palavra e Deus foi abrindo, né? Por isso que tem alguns versículos aqui separados. Mas o que é liberdade? No dicionário, a liberdade significa independência absoluta e legal de um indivíduo, de uma cultura, de um povo ou uma nação. E hoje em dia a gente ouve falar muito, né, de liberdade de expressão, liberdade de ir e vir, liberdade de crença religiosa, né, liberdade civil. A gente ouve falar muito disso daí, né? Ou seja, né, é realizar as escolhas e praticar ações por vontade própria, desde que não extrapole o direito de outras pessoas. Correto? Quando acontece isso de a gente extrapolar o limite da nossa liberdade, quando a gente passa esse limite, aí se torna libertinagem. O que é libertinagem? É uma liberdade sem moderação, sem limites e sem compromisso com o próximo. É assim, tudo é válido, independente das consequências dos meus atos, né? Vou dar um exemplo aqui. Eu faço o que eu quiser, ninguém tem nada com isso e ninguém pode me impedir. Ninguém pode falar nada. Eu sou o dono da verdade e pronto. Aí já é libertinagem. Por quê? Eu vou extrapolar o direito que eu tenho de liberdade. Então passa a ser libertinagem. Essa palavra também tem uma conotação sexual, ela tem um outro significado. Mas não diz respeito ao nosso estudo de hoje. Então, lembra bem, da liberdade, e que não passe em branco, foi para a liberdade que Cristo nos libertou, amém? Então, liberdade é a independência absoluta e legal de um indivíduo, de uma cultura, de um povo ou de uma nação. É realizar escolhas e praticar ações por vontade própria, desde que não extrapole o direito de outras pessoas, certo? Então abre a Bíblia agora comigo, no Evangelho de João, no capítulo 8. Lá no versículo 30. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 30. Para a gente entrar na leitura. O que estava acontecendo aqui? Jesus estava no templo, pregando. De repente apareceu os escribas e os fariseus, trazendo aquela mulher que foi pega no ato de adultério. E aí eles questionaram a Jesus ali, e estava todo mundo ali com as pedras na mão, pronto para apedrejar aquela mulher. Aí Jesus fez lá, escreveu no chão, falou para os escribas, para os fariseus: aquele de vós, entre vós que não tem pecado, atira a primeira pedra, né? Aí ele abaixou novamente, continuou escrevendo ali. Eles foram se retirando um por um. De repente Jesus olhou e falou para ela assim: cadê aqueles que te acusavam? Ninguém te acusou? Ela falou: não, e eu também não te acuso então. Mas vá em paz, né? Ele disse, vou ler aqui, nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Depois disso aqui, Jesus começou a discursar ali sobre a missão dele. Ele começou a falar por que ele veio. E cada coisa que ele falava ali, ele era questionado. Tinha um monte de gente ali,
ouvindo ele falar. Tinha escriba, tinha fariseus e tinha judeus também, porque quando chegou aquele monte de gente com aquela mulher ali, que fez aquele alvoroço, o que o povo fez? Se juntou tudo ali para ver, né? Quando acontece alguma coisa aí, de repente não tem ninguém, de repente aparece gente que parece que brotou do chão, né? Aconteceu lá, todo mundo estava ali para ver. Jesus aproveitou aquela oportunidade e começou a ministrar ali. E aqui no versículo 30, diz assim, ó: dizendo ele essas coisas, muitos creram nele. Então não foi todos que estavam ali que creram no que Jesus falou, né? Muitos creram. Muitos saíram dali meneando a cabeça, né? Dizendo, esse homem é um doido, as coisas que ele está fazendo, que ele está falando, é um doido, né? Só que ó, no versículo 31, ó, no 30, né, que diz que muitos creram nele. Então no 31, ó, Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, daquele povo ali, que estava lá para apedrejar aquela mulher, tinha fariseus, tinha escriba e tinha judeus. Então ele começou agora a falar para os judeus. Muitos ali no meio creram nele. Naquela situação passaram a crer em Jesus. Então agora ele estava falando para aqueles que creram e para os judeus que estavam ali, ó. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando ele diz, ó, se vós permanecerdes na minha palavra, permanecer, ficar, né? Ele não está falando, ó, se vós buscar a minha palavra quando vocês estão precisando somente, quando vocês estão em apuro, né? Quando está acontecendo alguma coisa, vocês se achegam, né? Não, ele está falando assim, ó, se vós permanecerdes. O que é permanecer? É continuar ali, dar continuidade. É ficar naquela posição. Ó, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Versículo 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, ele estava dizendo aqui dele mesmo. Quem que é a palavra hoje? Quem que é Jesus? É a palavra, né? Esse livro fechado é um livro como outro qualquer. Aberto é Deus falando com a gente, né? Então ele disse, ó, conhecereis a verdade vos libertará. A verdade, o evangelho, né? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A palavra. Correto? Mas lembra desse ponto aqui principal, ó. Se vós permanecerdes na minha palavra. Então não é ser um visitante, assim como fala lá no Salmo 91, né? Fala, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então o que ele está dizendo? Quem vai descansar a sombra do Onipotente? Quem habitar no esconderijo do Altíssimo, não quando for lá de vez em quando estiver em apuros, né? Assim ele está falando aqui, ó, Jesus está falando, ó, se vós permanecerdes na minha palavra. Então permanecei ali. Permanecei aqui, ó, aqui dentro. Nada do que pessoa nenhuma venha falar para você, você pode levar em consideração antes do que está dizendo aqui. Amém? Vai lá agora em Gálatas 5. Eu acabei de citar isso daqui, ó, falando sobre liberdade. Lá nós vimos, ó, se nós permanecermos na palavra de Jesus, na palavra dele, né, nós conheceremos a verdade, e a verdade vai fazer o quê? Vai nos libertar. Gálatas 5. Então eu já fiz o procedimento, né? Confessei Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da minha vida. Estou me aprofundando no conhecimento da palavra. Estou permanecendo na palavra. Olha o que diz agora aqui, ó. Capítulo 5 do livro da carta de Paulo aos Gálatas. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Então ele está dizendo para ficar firme. O que é ficar firme? Quando
Eu pego a minha moto, vou sair com a moto, vou pôr uma criança na garupa, vou dar uma volta com o Benício, uma hipótese. E assim, ó, sem pensar, a mãe, o pai dele vai falar o que para ele? Beleza, segura firme, né? Para quê? Para não cair. Então ele está dizendo aqui, ó, estáis, pois, firmes, aonde? Na liberdade com que Cristo nos libertou. A parte B do versículo, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Então, eu confessei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Eu estava lá acorrentado num lugar lá, pronto para o diabo vir lá e me pegar a minha correntinha ali e fazer de mim o que ele quer, como se fosse um cachorrinho acorrentado com coleira na mão dele. Jesus foi lá, fez uma obra maravilhosa, cortou aquela corrente, me libertou, me trouxe para perto dele, né? Mudou a minha vida, me lavou com o sangue dele, pagou o preço que era para mim pagar, colocou vestes novas em mim, me mostrou o caminho que eu tenho que andar. Só que se eu querer fazer as coisas do meu jeito, olha o que ele diz aqui, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Né? Não se coloque novamente debaixo do jugo da servidão que eu te libertei. E isso acontece muito. Já eu vou chegar num ponto que eu vou falar algo para os irmãos aí. O porquê que Deus colocou esse tema no meu coração para hoje. O que é jugo? Jugo é uma peça de madeira, né, que eles colocam no lombo dos bois ali e tem duas peças assim, então ele encaixa no pescoço do boi. Vai colocar uma parelha de boi para puxar um arado, para puxar um carro, 2 boi, um cada lado. Eles colocam isso daí, para quê? Para um boi não andar mais do que o outro. Então, se um tiver com preguiça, o outro vai forçar ele a andar igual. Então, o jugo é uma peça pesada que é colocada no lombo dos bois. Então, é como se ele tivesse ido lá, Jesus tivesse ido lá, tirado o jugo de sobre o meu pescoço, sobre o seu pescoço. Né? O jugo estava no pescoço do Satanás e no meu ali. Então eu tinha que obedecer, eu tinha que fazer o que o Satanás mandava, né? Aí ele foi lá, ele tirou o jugo de sobre mim. Só que se eu não tomar cuidado, o que eu faço? Me coloco novamente lá, chego lá, ele não precisa vir nem buscar, chego lá, me coloco novamente debaixo do jugo da servidão. Se eu não ficar firme na liberdade com que Cristo me libertou. Amém? Colossenses 2. Um pouco mais à frente aí, ó. Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses 2. Então, lembrando do início. E conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é o Evangelho de Jesus Cristo. É a palavra, né? Aí, estai firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Colossenses 2. Versículo 8. Tende cuidado, para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Olha no versículo 4 o que ele diz. Eu digo isso para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Por que eu falei que eu ia chegar num ponto que eu ia falar algo para os irmãos? O que está acontecendo hoje em dia? Eu não vou citar nome, mas eu vou falar o que eu ouvi. Um trechinho assim só do que eu ouvi. Nós sabemos que o que Jesus Cristo fez, né? Lá João 3,16, o que está escrito? Deus amou o mundo. O mundo, o planeta? Não. Nós. De tal maneira que enviou seu Filho unigênito,
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, né? O que está acontecendo no mundo aí fora? Que está na Bíblia, né? Apostasia, final dos tempos, o amor de muitos se esfriaria. O povo evangélico está sendo feito chacota por aí. Esses dias eu presenciei uma situação, eu pessoalmente vi e ouvi. Algo assim, ó. A Bíblia ensina que quando Satanás colocou no coração dele que ele ia colocar o trono dele acima do trono de Deus, Deus com um simples olhar lançou ele fora do céu. E junto com ele a terça parte dos anjos que se rebelaram junto com ele, né? Eles foram lançados do céu. Quem são esses anjos hoje? São os demônios que ficam aí, ó, atormentando o povo aí. Uma pessoa de um ministério fez a seguinte declaração. Pegou algo que está lá em Apocalipse, que ainda está por vir. Lá onde fala que o dragão foi lançado do céu. E com a cauda dele, ele arrastou junto com ele a terça parte das estrelas do céu. Está dizendo lá. A pessoa pegou isso daí, fez uma doutrina em cima disso, fez um pensamento e está passando isso para frente. Se ele falou, é porque onde ele congrega, ele aprendeu isso, né? Qual que é a função de Jesus Cristo hoje, segundo o conhecimento dele? Essas estrelas do céu que diz lá em Apocalipse, ele diz para mim que são os anjos que foram lançados fora do céu junto com Satanás. E que Jesus Cristo veio para cá, não para pagar o preço da redenção da minha alma, da sua alma. Cada vez que uma pessoa passa pelas águas do batismo, segundo ele, é porque Jesus veio para cá e encontrou um daqueles anjos. Então no ato do batismo ele pega aquele anjo lá e coloca na pessoa. Que a redenção que a Bíblia fala, pagar o preço de sangue é para isso. Então se ele está passando isso para frente, é porque ele aprendeu isso em algum lugar, né? Então olha o que diz aqui, ó. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de quê? Por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição de homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Então, isso aí foi um pedacinho do que eu ouvi. Eu ouvi um monte de coisa lá que só Deus na causa. Só que isso faz o quê? Faz com que pessoas ouçam isso daí, acabam se encantando com isso daí e acabam se desviando do caminho, né? E aí? Quando Jesus voltar? A Bíblia garante que ele vai voltar. E quando ele voltar? E essas almas, né? Olha, no 4 aqui, ó. Eu digo isso, Paulo dizendo aqui ao povo da cidade lá de Colossos, os colossenses. Eu digo isso para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. No 8. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas. É o que eu estou falando para os irmãos. Muitas vezes a gente passa por algum problema, alguma dificuldade, né? E Deus vai falar para mim aquilo que eu quero ouvir? Deus vai falar para você o que você quer ouvir? Então você vai lá, ora a Deus, pede uma resposta. Deus vai falar aquilo que você quer ouvir, é isso? Não. Deus vai falar para mim o que eu preciso ouvir, não o que eu quero, né? Mas quando alguém chega falando, né, essas filosofias com vã sutileza, o que é a sutileza? É apresentar um argumento engenhoso para confundir e complicar o outro. Então alguém chega, fala aquilo que a pessoa quer ouvir, conquista o coração da pessoa, a pessoa passa a dar crédito para aquela pessoa, não, porque tem um bom entendimento e tal, e acaba se distanciando do caminho. Jesus foi lá, chamou ela, libertou ela, o que ela fez? Por causa de uma pessoa sendo usada por Satanás, se coloca de novo debaixo do jugo da servidão. A obra que Jesus fez foi por água abaixo. Então,
Isso aconteceu comigo para que eu visse, para que eu participasse, para que eu opinasse, né? E eu clamei a Deus, ele falou: o senhor não veio, o senhor não trouxe eu aqui para me escutar essas coisas, engolir isso aqui e levar para mim. Lá no momento certo, o Espírito Santo abriu minha boca lá e não teve como eu segurar. Então eu falei: ó, você me perdoa, mas o que você está falando para mim é heresia. Está fora do que está escrito aqui? É heresia. Então, tchau, Deus abençoe. Só que isso aí já provocou prejuízo para o reino de Deus. Esse simples fato dessa pessoa falar essas coisas já causou prejuízo ao reino de Deus. Jogou por terra um trabalho que Deus estava fazendo. Deus tinha interesse em algumas almas ali, né? E já foi desfeito o que Deus estava fazendo. Agora, pensa comigo. Se numa reunião com 4, 5 pessoas foi falado isso daí, imagina dentro de um templo lotado. O que não surte de efeito uma declaração dessa? E outras além dessas que eu ouvi. Então, ó, tome cuidado. Deus colocou no meu coração para que eu falasse sobre isso, sobre a liberdade. Pensa no que Deus já fez na sua vida, da onde Ele te tirou, toda a transformação que aconteceu na sua vida, de quando Ele te resgatou até hoje. Então Ele está dando esse alerta, ó. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua. Como? Por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo tradição de homens, segundo rudimentos do mundo e não segundo Cristo. O que nós vimos lá em Gálatas? Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Amém? Então cuidado, não se coloque de novo debaixo do jugo da servidão. Presta atenção, de repente alguém vai chegar para querer te conquistar, né? Chega falando umas coisas aí. Então cuidado, se você não tem um pleno conhecimento da palavra, né? Cuidado, vai examinar a Escritura. Ouviu alguma coisa? Deixa eu ver se isso é correto mesmo. Deixa eu ver se está certo, eu vou examinar a Escritura. Jesus ensinou, ó, examinar as Escrituras, porque são elas que testificam de mim. Então, na boca de pessoas por aí, está saindo coisa, como dizia o meu pai, a minha avó, que já faleceu, e minha mãe, coisa do arco da velha. Então, cuidado. Amém? 2 Timóteo 4. Deus mandou Jesus para cá para morrer morte de cruz, para pagar um preço caríssimo, né? Alguém paga um preço tão caro por alguma coisa que não tem valor? Não. Então tenha certeza absoluta no seu coração, carregue isso pro resto da sua vida. Você é especial para Deus. Amém? Guarde isso no seu coração. 2 Timóteo, capítulo 4. Paulo falando pro Timóteo aqui. Conjuro depois diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino. Versículo 2, ó. Que pregues a palavra, instens a tempo e fora de tempo, redargue-as, repreenda, exorte com toda a longanimidade e doutrina. Versículo 3. Porque virá um tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. O que é fábula? É história. História para boi dormir. A pessoa pega um versículo aqui, isola ele, né? Texto sem contexto vira pretexto. Aí a pessoa pega aquilo lá, isola e faz uma doutrina em cima daquilo. E vai lá, a pessoa que não tem entendimento nenhum, que não conhece nada, né? Ela vai e acredita naquilo e aquilo passa a ser uma lei para ela. Aí quando a gente vai falar alguma coisa, não, mas não é isso, eu aprendi que é isso, isso, isso. A pessoa gravou, guardou aquilo lá já. Depois aquilo tem que fazer o caminho inverso, tem que tirar, né, aquilo fora da mente da pessoa. Então o trabalho
é pior. Então, toda vez que alguém for falar alguma coisa para você, se você não tem um conhecimento mais aprofundado, vai buscar esse conhecimento. Eu falo sempre aqui, ó, não coma da boca dos outros, cuidado. De repente Jesus volta aí, né, para arrebatar a igreja, e aí você fica. E aí? Então, cuidado. Deixa eu explicar algumas palavras que eu li aqui, ó. No versículo 2, ó, pregues a palavra, instes, a tempo e fora de tempo. O que é insistir? Essa palavra aqui, ó, inste, quer dizer insista, em tempo e fora de tempo. Redarguas, o que é redargar? É retrucar, é responder. Exorte, o que é exortar? É estimular. Repreenda, advirta, energicamente, com toda longanimidade e doutrina. Então eu tenho que ser longânimo, eu tenho que ter paciência, né? E ficar dentro da palavra, pregar o que está escrito aqui. Porque virá um tempo em que não sofrerão a sã doutrina. Qual que é a sã doutrina? A palavra de Deus, a palavra que liberta. Mas, tendo comichão nos ouvidos, então aquela coceirinha, né? A palavra já não serve, ele quer algo a mais. Então, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Ou seja, doutores, né? Segundo os seus próprios desejos da carne. Então, eles amontoarão doutores que falam a língua que eles querem ouvir. Falam aquilo que ele quer ouvir, né? Às vezes a gente vem para a igreja, e eu até comentei com a minha esposa ontem, falando um pouco com ela sobre esse texto aqui. Às vezes a gente vem para a igreja, né? E buscar uma resposta, a gente espera uma palavra branda, e às vezes a gente chega e leva um chicote na costa, né? Que a gente sai com a costa ardendo e arde até no outro dia, às vezes, né? Porque eu falei agora que Deus vai falar aquilo que eu quero ouvir? Não, Ele vai falar o que eu preciso. Se Ele vê que eu estou no erro, Ele vai falar o que eu preciso, né? Ele vai me bater. E as pessoas, infelizmente, hoje querem ouvir aquilo que elas querem. As pessoas hoje esperam chegar na igreja, ó, Deus mandou falar que Ele vai restituir tudo aquilo que o diabo levou de você. Ele vai te dar cargo, Ele vai te dar isso, Ele vai te dar a chave do apartamento, Ele vai te dar isso, vai te dar aquilo. As pessoas querem ouvir isso, quer ser abençoado, né? Hoje, infelizmente, é assim que está funcionando. Deus vai te exaltar. As pessoas que riram de você vão ter que te engolir. Não é assim? Então, a verdade do evangelho é essa. O que Jesus fazia? Quando Ele chegou no templo lá, que Ele viu aquele monte de gente vendendo ali, porque tinha a época que o sacerdote ia fazer os sacrifícios, né? Então vinha lá os vendedores vender pombo, vender cordeiro, vender bezerro, né? Ali no templo. O que Jesus fez? Fez lá um chicote e chegou lá e virou tudo e descia o rei em todo mundo, né? Ele energicamente, raça de víbora, vocês estão fazendo, né? Está fazendo a casa do meu pai como comércio. Uma outra oportunidade ele foi pregar lá desse jeito, raça de víboras. Então Jesus não ia lá falar, ó, meu pai vai te abençoar, aquilo que o diabo levou. Não, ele ia lá e falava o que tinha que falar. É isso que a gente tem que fazer hoje, é isso que eu estou procurando fazer, abrir isso aqui, ó, e pregar para os irmãos aquilo que está aqui. Só que eu sempre falo para os irmãos que eu tive, antes de me converter, né, tive uma caminhada aí por lugares que eu sei que, hoje eu sei que são errados, mas eu entendi que era uma preparação de Deus para que eu fizesse o que eu faço hoje, né? E vi coisas que até eu gostaria de nem ter visto. Participei de coisas que não devia ter participado. Depois de tudo isso, depois que eu me converti, Deus usou essa situação para me mostrar. Olha o que está acontecendo ali fora. Presta bem atenção. Aconteceu comigo como aconteceu com Paulo, como aconteceu com Pedro, como aconteceu com Jesus. Nesse dia eu me senti lá no Sinédrio sendo interrogado. E eu entendi durante essa semana que isso fez parte também de uma preparação de Deus. Através dessa palavra liberdade que Ele trouxe ao meu coração,
para que eu me aprofundasse nesse assunto, para trazer para os irmãos, Deus falou no meu coração. Essa situação que você passou esses dias é para mostrar para você como que tá as coisas lá fora. Então, presta atenção nisso também, porque tem muita gente dentro das igrejas aí que estão sendo enganadas. Se eu ouvir isso de uma pessoa que frequenta tal denominação, é porque lá dentro do templo é ensinado assim. Tá certo? Jamais. Se eu parar para falar tudo para os irmãos aqui, o culto vai até umas 2 horas da manhã. Aí os irmãos vão sair daqui com o cabelo em pé. Então, eu só citei essa daí, né, para os irmãos entenderem junto comigo o que está se passando aí fora. Em lugares que supostamente pregam a palavra, né? Aí fui procurar saber, eles nem gostam que estude muito a Bíblia. Eles nem gostam que estude muito a Bíblia. Então, Senhor, o que vai fazer dentro de uma igreja se não é para estudar a Bíblia? Então, cuidado, né? Isso fica de alerta para os irmãos, cuidado, porque pode chegar esses enviados de Satanás aí para buzinar no seu ouvido. Então, cuidado. Efésios 4. Efésios 4:14. Olha o que diz aqui. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Por que está sendo falado essas coisas? Um propósito tem. Então, ó, Paulo falando agora para o povo de Éfeso, para que não sejamos mais meninos inconstantes, né? Então, quando eu me converti lá 11 anos atrás, no tempo da minha conversão ali, eu era o quê? Um menino inconstante, eu não sabia nada, né? Eu precisava de leite. Se alguém me desse a palavra, né, a comida forte, eu não ia aguentar. Eu era um menino inconstante ainda, né? Estava conhecendo, estava chegando. Então, agora Paulo está divertindo o povo de Éfeso, e isso é para mim e para você hoje. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina. Então, não é qualquer coisa que vai chegar no nosso ouvido que vai nos arrastar, né? Mas para isso a gente tem que se aprofundar na palavra, né? O que nós vimos uns dias atrás aí? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, né? Então, ó, para quê? Para não ser, né, levados em roda por todo o vento de doutrina. Qualquer coisa que chega ao meu ouvido, eu acredito. Pelo engano de homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. 2 Coríntios 2,17. Esse aqui agora, ó, é o modelo que nós devemos seguir, ó. É 2,17, perdão, primeiro. Porque nós não somos, como muitos, falsificadores da palavra de Deus. Antes, falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. Amém? Capítulo 3, agora versículos 5 e 6, ó. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministro de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, Espírito e letra maiúscula, Espírito Santo,
Porque a letra mata e o espírito vivifica. Então, a letra mata. O que está escrito? A letra. Se eu ficar na letra aqui, mata. Mas o espírito vivifica. Como? Através da revelação da palavra. A revelação que sai daqui, ó. Amém? Se eu permanecer na letra, se eu ficar no raso e ficar na letra, eu vou fazer coisa aqui que não devo, né? Que é exatamente o que está acontecendo nesse lugar que eu estou citando para os irmãos. O pessoal está na letra ali, e a letra mata. Como eu falei, já causou prejuízo para o reino de Deus. A letra que eles estão permanecendo tem matado pessoas. Tem matado a fé de pessoas. Ao invés de trazer para perto, está afastando do reino de Deus. Ó, no versículo 17 do capítulo 3 agora, ó. Eu citei isso no início do culto, ó. Ora, o Senhor é Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Aonde que eu vou encontrar a liberdade? Na palavra. Como que eu vou agir dessa forma? Ó? Porque não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. Isso aqui, eu tenho que me encaixar aqui, ó. Eu tenho que ser aqui. Os irmãos também. Amém? Como que eu vou me encaixar aqui dentro? Eu tenho que conhecer o que está escrito aqui. Como que eu vou estar aqui dentro? Como que eu vou resistir? Como que vai acender a luz de alerta quando alguém vier falar uma heresia para mim? Né, que está permanecendo na letra e vai transmitir isso aí para mim? Como que vai acender aquela luz de alerta se eu não conhecer o que está escrito aqui? Então, nós temos a necessidade de entrar na palavra, de mergulhar nesse livro todo dia. Todo dia. Amém? Eu tenho 24 horas. Deus é tão perfeito que Ele fez o dia com 24 horas. 8 horas eu tenho que dormir, certo? Para mim, descansar o corpo, descansar a mente. 8 horas eu tenho que trabalhar, para tirar meu sustento, né? E as outras 8 horas? Essas outras 8 horas eu tenho para ir no mercado, para ir na padaria, para ir passear, para ir caminhar, para ir fazer tudo, para assistir filme, para ir no cinema, para fazer tudo. Dentro dessas 8 horas eu tenho que separar um tempo, que aí eu tenho que ir lá no quarto, virar para aqui assim, ó. Não estou. Nesse tempo eu tenho que estar com Deus, mergulhado aqui. Pode cair o mundo aqui fora, eu não estou. É o meu tempo com Deus, né? Porque a gente tem tempo para tudo. Quando chega o tempo da gente mergulhar aqui na palavra e aprender, né, e absorver o que está aqui, para estar preparado quando o Satanás vier querer colocar o jugo no nosso pescoço, né? Como que eu falei, como que vai acender aquela luz de alerta se eu não souber o que está escrito aqui? Né? E como que eu vou saber? Eu tenho que mergulhar aqui, tenho que estudar, tenho que absorver. Então eu preciso, não importa o que seja, eu preciso ter o meu tempo com Deus todo dia e ponto final. Amém? Então, se você ainda não tem esse tempo, Deus não vai mudar o dia para 25 horas para dar 1 hora para você ir lá se encontrar com Ele. As 24 horas que Ele te deu é para você organizar o seu tempo, para você separar esse tempo que é dele. Amém? Vamos falar que fosse 10%. Você teria que ter 2 horas e 40 no dia com Deus ali. De repente, com meia hora, você já faz o dever de casa. Não precisa nem de 1 hora. Outra coisa, não deixa para a hora de dormir. Né? Você levantou cedo, trabalhou o dia inteiro, foi caminhar, esquentou a cabeça, e lá os neurônios estão queimando ali, você está exausto. Aí, não, agora eu vou dormir, eu vou pegar 10 minutinhos ali para me ler a Bíblia e orar. Vai funcionar? Não. Aí você não está priorizando o tempo com Deus, você está dando a Deus o resto que te sobra do seu tempo. Né? Então não deixe para a hora de dormir. Organiza o seu tempo, levanta meia hora mais cedo, né? Levanta meia horinha mais cedo, vai lá, bota o joelho no chão, ora, fala com Deus, Senhor, fala comigo aqui, vai lá, lê um capítulo da Bíblia, medita, pois durante o dia vai meditando, mas não deixe de fazer isso é a lição de casa para nós.
Eu tenho que ter o meu tempo com Deus para mim não ser enganado. Amém? Nesse episódio que eu estava citando para os irmãos, Deus me mostrou muita coisa ali que está acontecendo, a coisa que acontece debaixo do nosso nariz. A gente imagina que não tivesse acontecendo, né? Pelo acesso que todo mundo tem informação hoje, mas olha, está acontecendo coisa aí que é de arrepiar o cabelo. E dizendo que é feito em nome de Deus. Então, cuidado. Um outro ponto importante, aconteceu comigo, provavelmente aconteceu com os irmãos também. Quando eu estava lá, há 12 anos atrás, quando eu estava com a vida destruída, o casamento destruído, né, estava uma bagunça a minha vida. Ninguém estava preocupado com o Márcio e com a Sueli, ninguém. Quando pessoas viram que eu comecei a ir na igreja com a Sueli, metade da cidade se incomodou em procurar me ajudar. Até então ninguém estava incomodado que eu estava precisando de uma ajuda espiritual. Quando eu comecei a ir para a igreja, então aquela igreja não servia. Aquela lá não era certa, aquela não tinha palavra, aquela não sei o quê. Não, tem que ir para aquela, tem que ir para outra, tem que ir para outra. Todo mundo se preocupava com o Márcio e com a Sueli depois. Então, eu não sei se aconteceu com os irmãos, mas assim, ó. Uma árvore só suporta a tempestade quando ela tem raiz profunda, certo? Então, de repente alguém chega lá para você, ó, você está indo na igreja, quer saber que está na igreja? Vamos tal igreja comigo, vamos fazer uma visita. Cuidado. Eu não estou falando assim, ó, vocês são propriedade minha, vocês não podem ir em lugar nenhum. Quem sou eu? Né? Pela misericórdia de Deus, Ele me chamou para fazer o que eu estou fazendo aqui, para ministrar para os irmãos. Os irmãos são livres, para os irmãos fazer visita aqui, fazer visita lá, mas cuidado com o evangelho que é ensinado para você. Cuidado com o que vai chegar no seu ouvido. Amém? Principalmente quando você não tem um conhecimento do que está escrito aqui. A pessoa vai chegar, vai falar aquilo que você espera ouvir, vai amaciar o seu ego e vai querer te arrastar para um lugar que só por Deus depois. Amém? Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Que Deus fale mais com você. Eu creio que eu fui claro e objetivo dentro daquilo que Deus colocou no meu coração. Então, se eu continuar falando mais alguma coisa, eu vou estar falando de mim e o propósito não é esse. Então, fala com Deus nesse momento. Senhor, em nome de Jesus, assim como o Senhor colocou no meu coração, desde aquele dia, meu Deus, daquele encontro, que num primeiro momento, meu Deus, eu fiquei ali perplexo com o que eu vi, com o que eu ouvi, mas depois o Senhor falou no meu coração que fazia parte de uma preparação. Então, em nome de Jesus, Senhor, assim como eu orei e pedi, Senhor, que eu seja claro e objetivo, assim eu creio, meu Deus, que fui claro e objetivo. E se tiver algo ainda que o Senhor quer abrir para esse meu irmão, para essa minha irmã, Senhor, referente a isso que nós estamos estudando aqui hoje, ainda hoje, quando ela estiver em oração, antes, meu Deus, do repouso, do sono, abre a mensagem, abre a palavra para ela, aquilo que o Senhor tem para tratar especificamente com essa pessoa, que é só para ela, que não cabe o Senhor colocar na minha boca nem na boca de ninguém. Mostra para ela, Senhor, os teus planos na vida dela, mostra para ela a direção que ela tem que seguir, o caminho que ela deve andar, meu Deus, para a honra e a glória do teu nome, Senhor. Nós te pedimos, continua conosco, continua, Senhor, abençoando, continua nos capacitando, nos mostrando, Senhor, o caminho que devemos seguir, para que teu nome seja glorificado em nome de Jesus. Para que quando, meu Deus, o Senhor mandar Jesus vir arrebatar a igreja, meu Deus, que nenhum de nós fique. Nos ajuda, nos capacita, Senhor, para que possamos, meu Deus, levar o evangelho puro e simples para essas pessoas, para o mundo aí fora, e também para aquelas, meu Deus, que até frequentam uma igreja, mas estão sendo enganadas. Nos dá capacidade, nos dá, meu Deus, a direção, nos ensina como devemos fazer, para a honra e a glória do teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Você diga amém e graças a Deus. Amém, meus irmãos?